Eu anotei algo aqui só para não esquecer antes de pregar. Eu gostaria de fazer uma oração por uma irmã que eu sei que alguns aqui conhecem, outros não. Às vezes vem em culto diferente, você não conhece. Eu queria orar pela Mônica e pela família dela. Ela há pouco tempo tem 2 filhas, né? Quem conhece, né? Marido naquela situação difícil, né? Numa cadeira de rodas, né? Sem falar, toda aquela situação que a gente conhece. E uma filha passou numa cirurgia, coisa simples, mas passou numa cirurgia, e a outra passou numa cirurgia, algo já bem complicado, né? No cérebro. E ontem à noite ela tinha ido, eu falei com ela 2 vezes, mas depois de 10h30, 11 eu não tive mais resposta. O marido dela estava com febre muito alta, né? Passando muito mal, e ela foi lá pro UPA com o Alejandro. Então eu queria que nós agora, unidos no Senhor, nós orássemos por essa família, amém? Deus é Deus, nós vamos fazer a nossa parte, mas Deus é o Senhor, Ele é o único. Ele é o único. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui juntos, meu Pai, com o que nós somos de bom, com os nossos erros, com as nossas falhas, mas nós clamamos naquele que fez o céu e a terra, o Deus Todo-Poderoso, o único que tem o poder de curar, de repreender, de restaurar. E nós pedimos não só uma cura, nós pedimos: desça o teu favor sobre esse lar. Ministra da tua graça sobre a tua serva. Fortalece a tua serva, Pai. Pai, nós pedimos pelo Alejandro, colocamos ele nas tuas mãos, Senhor. Tu és Deus poderoso. Colocamos as filhas, meu Pai, para a glória do teu nome. Senhor, que o teu nome seja exaltado e glorificado. Nós unimos e pedimos, porque a vitória dela é a nossa vitória. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar agora, todos nós temos lutas, dificuldades, expectativas, viemos à tua casa, mas nós queremos colocar de lado agora o nosso pedido, para pedir em favor desta casa, para a glória do teu nome. Que a tua misericórdia, que se renova a cada manhã, que nasce a cada manhã, que a causa de não sermos consumidos, meu Pai, desça sobre esse lar. Como o tabernáculo de Moisés, desça com a tua graça e com o teu favor. Pai querido e amado, nós pedimos essa vitória, no nome bom e poderoso do Cordeiro. Amém e amém. Glória a Deus. Podeis sentar. O profeta de hoje, que é o terceiro de domingo, ele é um profeta que ele ele é o único que escreveu 2 livros. É uma dica mesmo. Quem é esse profeta? Exatamente. Foi o único que escreveu 2 livros, né? Ninguém mais escreveu 2 livros, só ele. Não é questão de tamanho, questão de livro. Ele escreveu 2 livros, né? O primeiro com 52 capítulos e o segundo, que é Lamentações, com 5 capítulos. Eu vou pedir que você, mesmo sentado, abra no capítulo 1, deixe a Bíblia aberta, porque é difícil eu pedir para ficar abrindo a Bíblia, a não ser em algumas situações, mas hoje eu vou pedir que você acompanhe, vasculhe, vamos tirar um pouco a poeira do livro de Jeremias, né? E vamos ler alguns versículos, alguns capítulos. Em algum capítulo eu só vou ler até o título. Eu tive que cortar muita coisa, né, para poder caber num sermão só. Mas o que eu quero chamar a atenção hoje não é o contexto que Jeremias vivia. Vou falar sobre ele, vou falar sobre o rei, vou falar sobre os inimigos. Mas a questão que eu quero que você pegue aqui é o que eu falei no final do louvor, quando os irmãos cantaram ao único. É a vida de Jeremias. Porque esse homem é um exemplo de como se deve viver com, eu vou pedir que você repita, com excelência. 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 Com zelo daquilo que faz. E no caso dele era servir a Deus. Mas ele vivia cotidianamente. Ele não ficava enclausurado lá no mosteiro e descia para dar um recado e voltar. Não.
Jeremias, ele comprou um campo. Ele foi lá em Anatote e comprou um campo. Ele vivia normalmente. As pessoas acham que nós ficamos assim meio que num mosteiro, né? Ficamos falando assim, Jesus, Jesus. Aí a gente desce, entrega um recado, volta. Nada disso não. Você vai no supermercado, você vai no banco, você vive normalmente. Amém? E Jeremias fazia isso com zelo e com excelência. E o que eu quero incentivar você, apesar dos meus erros e dos seus erros, é que aquilo que você vier fazer na tua vida, como diz Eclesiastes 9:10, faça com toda a tua força. Mesmo que não seja o melhor, talvez você tenha feito o melhor até antes para Deus. Pode ter acontecido? Pode. Em outro período. Mas hoje, você está numa situação de vida, né, por uma série de questões de saúde, financeira, etc., muito pior do que o tempo que você viveu lá atrás. Mas talvez o que você está fazendo hoje, apesar de ser menos do que fez lá atrás, para Deus é mais. Porque Deus não vê como nós vemos. Deus não mede como nós medimos. Então, por você estar aqui, apesar dos pesares, para alguns não é tranquilo, acordou, veio aqui tranquilo, para outros não. Então é essa excelência que eu vou pregar um pouco essa manhã. E principal que eu aprendi com Jeremias, que é algo mais difícil. O que é, pastor? É fazer independente do resultado. Isso é o que eu mais aprendi com esse homem. Não olhar. Quem aqui quer resultado pelo que fez? Todo mundo. Só se alguém falar, não quero não, pastor. Então vamos para o culto, vamos chamar todo mundo aqui, vamos orar para essa pessoa. Eu não quero resultado não, eu faço para Deus. Não, então esse pastor tem que tirar ele do púlpito. Mas eu não posso fazer por causa dos resultados. É igual a bênção. Quem quer bênção? Todo mundo. Quem quer que Deus derrame? Todo mundo. Mas nós não fazemos porque Deus vai nos dar. Nós fazemos porque Ele é Deus. E Ele que é bom, vai nos dar. Pai querido e amado, nós te agradecemos por essa manhã, por cada um que se dispôs a vir à tua casa. E eu quero te pedir, assim como tu me abençoaste naquele domingo, eu peço o teu favor sobre a minha vida, sobre a minha voz, sobre aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para que nós, todos nós, não importa a carga, o tempo que nós estamos te servindo, nós venhamos fazer com excelência para o Senhor. Tudo. Podemos estar lavando um prato, mas quando alguém passar, tem que ver que o que foi feito foi com excelência para o Senhor. Foi um servo e uma serva de Deus que passaram por ali. Que esse seja o nosso espírito, meu Pai. Que aquilo que Jeremias fez lá atrás, nós possamos olhar, contemplar e praticar para a glória do Teu nome. Amém e amém. Então, capítulo 1. Eu vou aqui, esse é um capítulo bem conhecido, mas eu vou aqui rapidamente do versículo 4 ao 12, só para... do 4 ao 12. Jeremias vinha de uma família de sacerdotes, ele achou, fez um plano que ele ia ser sacerdote, papai, vovô, todo um sacerdote. Mas Deus falou que ele seria profeta. Então, versículo 4. A mim veio a palavra do Senhor. E aí, antes que eu te formasse, tal, eu te constituí profeta. Eu vou resumir para adiantar. Aí no versículo 10, Deus fala assim: hoje eu te constituo sobre as nações, sobre reinos, para que você arranque, derive, destrua e arruine, e também edifique e plante. Está aí no versículo 10. Se um profeta só edifica, pode jogar fora ele. Se um profeta só arranca, pode jogar fora ele. Por quê, pastor? O profeta tem que fazer os dois. Os dois. Um profeta, ele tem que pregar para arrancar. Arrancar o quê, pastor? A pessoa. Não, arrancar o... Só um jantinho, só um minuto. Quem já foi criança aqui? Todo mundo já foi? Então tá. Você já não nasceu nessa idade não, né?
Lembra quando sua mãe pegava você no colo, ia para uma festa, e chegava lá, alguém chegava com aquela brincadeira, tão bonitinho, tão lindo, que roupinha linda, você detesta aquela roupa, que roupinha linda, e você tá lá, mudo. E a pessoa fala, mostra o dentinho pro titio, mostra a língua. Eu vou pedir que você mostre a língua para mim. Mostra, abra sua boca, abra a boca, mostra a língua. Caramba, nem mostrar a língua meu irmão mostrou. Mostra a língua, meu irmão, abra a boca, mostra a língua. Eu estou perguntando para você responder. Eu não estou brincando, é para você responder. Por quê, pastor? Porque Deus quer exercitar a nossa mente. Não adianta, meus irmãos, nós falamos assim, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. Isso não vai fazer com que nós tenhamos o raciocínio que Deus tem. Eu já fiz uma brincadeira aqui, já falei a verdade. Eu vou emagrecer, eu vou emagrecer, eu vou emagrecer, eu vou emagrecer, vou emagrecer, vou emagrecer. No final eu estou no mesmo manequim, meu irmão. Se eu não fechar a boca e pedir ajuda a Deus, eu vou estar no mesmo manequim. Nós precisamos a coisa que Jesus mais gostava era fazer pergunta. Ele perguntava, o que o pessoal lá fora diz que eu sou? Só uma pergunta, só essa. Porque ele queria levar, a questão não era se ia responder certo ou errado. A questão era que você, os discípulos de Emaús, quem se lembra da passagem? Lá em Lucas, estavam tristes. Jesus chegou e falou, não fica triste não, rapaz. Sou eu, Jesus. Ele fez isso? Não. Ele começou a caminhar e começou a falar, desde Moisés, passando por todos os profetas. Aí abriu o entendimento dele, ele falou, caramba, rapaz, a alegria voltou. Eles começaram a exercitar a massa cinzenta. E aí eles falaram, vamos levar esse cara lá para casa, esse cara é bom. É isso que Deus quer fazer conosco, amém? Então o profeta, ele tem que pregar para arrancar. João Batista falou, o machado está posto aonde? O machado é para quê? Para edificar? Não, para arrancar. Então, um profeta ele tem que edificar e arrancar. Edificar e arrancar. Se ele só arranca, tá mal. Se ele só edifica, tá mal. Tem alguma coisa errada com ele. Versículo 11. Depois que Deus falou tudo com Jeremias, Deus falou para ele o seguinte. Deus faz uma pergunta a ele. O que você vê, Jeremias? E Jeremias falou, eu vejo uma vara de amendoeira. Por que amendoeira? E aí depois Deus no versículo seguinte diz, você viu bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Eu não sou muito de tradução, mas quando tem alguma coisa a ver, eu gosto. Senão a gente fica aquele estudo, né? E no hebraico, eu já preguei isso aqui, mas no hebraico a palavra amendoeira e velo é um jogo de palavras, em que amendoeira quer dizer shaked e velo quer dizer chopete. Como se fosse uma brincadeira de palavras. Um jogo como a gente tem no português, né? Você faz um jogo. Então Deus está falando, o que você vê? Ele diz, eu vejo uma amendoeira. Então Jeremias está dizendo, eu shaked, e Deus está dizendo, eu velo, eu chopete. Por quê? Porque a amendoeira era a primeira árvore. Tinha vários tipos de amendoeira, mas tinha uma que dava flores brancas. E essa árvore, ela ainda no inverno, ela começava a dar flores brancas, como se fosse o anúncio, a promessa da vinda da primavera. Então Deus está falando, assim como virá a primavera, virá a minha promessa sobre a tua vida. Porque eu velo pela palavra para cumprir. E Jeremias foi, né? Tirando Isaías, eu estou falando não de melhor, estou falando de amplitude, foi o segundo profeta na amplitude. Capítulo 5, eu só vou ler o título. Você pode ir para o 6, eu vou ler só. Começa aqui os erros de Judá. Pecado de Jerusalém, erro e assim por diante. No capítulo 6, o título é Jerusalém está sitiada, cercada. No versículo 8, Jeremias diz o seguinte, ô Jerusalém, aceita a disciplina para que o Senhor não se aparte de ti, ou eu, né? Aí ele fala como se fosse Deus, eu não me aparto de ti. Durante a nossa vida, não é minha pregação, mas nós temos 4 tipos de situações horríveis na nossa vida, né?
que algumas vão redundar em bênção, outras não. Mas a primeira é aquilo que acontece com todo mundo. O sol nasce para todo mundo, a chuva cai sobre todo mundo, né? E as pessoas ficam doentes. E eu estou falando no sentido normal. Né? Segundo, por quê? Porque às vezes nós temos que ter o cuidado para ver o que... Né? Senão a gente, em cada situação, a gente vai dizer... foi um ataque... Não, cada situação. Segundo, um ataque maligno. Um ataque direto do inimigo. É a segunda situação. A terceira, deserto. O que é deserto? É um período longo que Deus nos leva para ensino. Quarto, disciplina. É quando erramos, Deus vai nos corrigir, e aí vem alguma coisa que num período bem curto, que é por isso que é diferente do deserto. O deserto, ele é um período longo. Quando eu digo longo, eu não sei o tempo de Deus. Pastor, eu só estou 2 meses. Não, eu não sei o tempo de Deus, é o tempo de Deus. O deserto pode durar 1 ano, pode durar 2 anos, eu não sei, pode durar 6 meses. Eu estou dizendo que o deserto, ele é maior, a disciplina é menor. E aqui nesse caso Jeremias está falando para o povo de Deus. Não era para uma pessoa, era para o povo, porque o povo estava errando no sentido geral. Aceita a disciplina de Deus. No versículo 13 ele diz: o profeta e o sacerdote usam de falsidade, curam superficialmente a ferida do povo, dizendo paz quando não tem paz. Como eu falei domingo passado no próprio Jeremias, no 29, é quando a situação está difícil, você sabe o que é, mas você profetiza para a pessoa, né? Deus é contigo, você vai vencer e tal. Imagine, vamos agora sair daqui, né? E vamos lá para o Velho Testamento no sentido, né, vamos dizer assim, de imaginação. Vamos lá, todos nós estamos lá caminhando para algum lugar de Israel e nós encontramos Saul. O que nós iríamos falar para Saul? O que você falaria para Saul? Rapaz, você... rei! Rapaz! Olha, eu trouxe para você uma banana lá do sítio. Eu soube que você gosta de banana. Adoro banana. Entrega lá para o meu ajudante. Sansão. Homem forte. Aí, Sansão. Vai na tua força, rapaz. Ninguém te segura. Se você encontrasse Acabe, não sei, rapaz, aquele profeta. Acabe, tudo bom? Rapaz, quanto tempo desde que a gente saiu, tomou aquele café, então. Rapaz, eu estou numa dúvida. Você quer fazer o quê? Quer ir na luta? Vai na luta, rapaz. Você é o rei. Você é o rei. Se nós encontrássemos Eli, o sacerdote, esse acho que seria o melhor, que a gente ia dar uma palavra para ele assim: eu e a minha casa, Eli, segura essa promessa aí para você. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, se nós continuarmos lendo na Bíblia, nós vamos ver que Acabe morreu. Tomou uma flechada, falou que não ia na guerra, se disfarçou e conseguiram acertar ele lá no meio, disfarçado. A flecha, que era para um, se desviou e foi lá, pegou ele. Saul, a gente já sabe para onde foi. Eli, que alguém disse: olha, você e a tua casa, não sobrou quem? Ninguém para contar a história. Aliás, sobrou, a nora dele, né? Que sobrou, só deu a luz e partiu. Só deu tempo de trocar o nome do filho e partiu. E Sansão, no finalzinho, a misericórdia de Deus veio sobre ele. Ele reconheceu o erro dele, né? Teve um grande triunfo, mas no triunfo dele ele acabou morrendo. Então, o que nós vamos falar para essas pessoas? Nós temos que ter o cuidado, porque se eu falar uma coisa errada, eu vou ter que dar conta do que eu estou falando. Deus vai me chamar e vai falar assim: quem tu está pensando que tu é? Eu não botei você aí para agradar. Então, pastor, o senhor foi colocado para desagradar? Não, eu fui colocado para pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus irá sempre, não é a minha palavra, a de Deus vai sempre te abençoar. Não abra. Provérbios 13:18 diz assim: pobreza e afronta vem sobre o que rejeita a instrução,
mas o que guarda a repreensão será honrado. Se Deus nos disciplinar, como Ele já fez comigo mais de uma vez, e você não se rebelar contra a disciplina de Deus, você será honrado por Deus. Porque todo aquele que se humilhar será exaltado por Deus. É Deus. Jeremias, ele mostra o que é ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Mas nós vivemos num período, meus irmãos, que se você perguntar, Carlos Eduardo, o que você acha pior? Não estou falando de igreja, não. Estou falando do mundo. E nem estou falando do mundo no sentido maligno, não. Estou falando do mundo no sentido habitado. Independente de igreja ou do mal. Eu nunca vi, eu tenho 49 anos, eu nunca vi, e cada vez está pior, o eu. O eu está uma coisa terrível. Terrível, o eu. Cada vez mais o eu. E isso se tem um sinal dos tempos da vinda do Senhor, eu não estou dizendo que Jesus está vindo ano que vem. Jesus disse que nem Ele sabia. Eu não estou aqui marcando nada. Aliás, eu sempre digo, domingo que vem, se Deus quiser, eu vou estar aqui. Porque eu não sei se eu vou estar aqui. Então, se Deus quiser, eu não sei. Agora, o eu. Apocalipse diz que o número da besta é qual? 666. Qual é o número do homem? 6. A Trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, é a perfeição do que há no reino. Esse número é a perfeição, é a totalidade do eu distorcido, do eu errado. Do eu errado. O eu, que aliás, nós vamos passar aqui no capítulo de Jeremias, e é o que ele mais fala sobre isso, é exatamente esse eu. Seja em casamento, seja na igreja, estou falando no sentido geral, no trabalho, cada vez mais eu. Antes do versículo 27, no capítulo 6, tem assim, o trabalho inútil de Jeremias. O trabalho é inútil? É e não é. No sentido humano, quem está olhando, o trabalho é inútil. É inútil. Por quê? Ele prega, ninguém ouve. Ele fala, ninguém quer saber. Os príncipes não estão nem aí. Só que não é inútil porque ele está fazendo para Deus. E quando essas pessoas falaram, olha, eu não sabia disso não. Deus, não é Jeremias não. Deus fala assim, vem cá bonitão, olha aqui, ó. Aí Deus sabe a nossa senha, ele vai no nosso banco, puxa o extrato e fala assim, dia tal, Jeremias falou isso para você. Quer que eu traga? Porque Deus, meu irmão, ele tem um extrato, ele tem um filme, ele tem um Super 8, ele tem a câmera, ele tem tudo. Ele é Deus. Capítulo 8, versículo 18. Jeremias fala assim, eu procurei botar coisas diferentes, porque eu creio que algumas você nunca tenha lido. Jeremias diz o seguinte, no versículo 18. Se eu pudesse me consolar na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. O título, antes do capítulo 8, é A Dor do Profeta por causa da ruína do povo. Um profeta verdadeiro, ele tem que se angustiar, se entristecer. Ele nunca pode... Aí, Deus trouxe o juízo aí, tá vendo? Bem feito. Preguei, falei, agora tá aí, desceu a ladeira, agora já vai tarde. Não, isso não é de Deus. Um profeta, ele não só se angustia, como ele ainda fica com raiva. Raiva, pastor? Raiva. Por quê? Essa raiva é de Deus ou não? É. Porque não é uma... Aliás, a Bíblia diz uma coisa. Irai-vos. Que raiva é essa? Ele foi lá, brigou com a pessoa? Não. Ele bateu na pessoa? Absolutamente. Mas que raiva é? É a raiva porque ele sabe aonde Deus tinha planejado em colocar aquela pessoa, aquele povo, e o povo está aquém daquilo que Deus gostaria. Então, ele fica com raiva, porque ele sabe que Deus quer abençoar, e a pessoa não está querendo. Então isso dá uma raiva, porque você quer ver aquela... Agora, quando você não se importa, você não está nem aí. Recebeu, não recebeu, eu não estou nem aí. E não era esse
o espírito de Jeremias. Capítulo 12, versículo 5. Ele diz: se você se fatiga correndo com o que vai a pé, como é que você vai competir com o que vai a cavalo? Isso eu aprendi há uns 7 anos atrás, sei lá, 8, por aí. Eu estava lendo o livro do profeta Jeremias, estava numa prova grande, e quando cheguei nesse capítulo, eu li esse versículo, e Deus falou comigo bem claro: olha só, você está pedindo para sair dessa prova. É normal. Porém, quando chegar lá na frente, aí eu te dou a vitória. Mas quando chegar lá na frente, você vai ter outras vitórias, mas vai ter outras provas. Pastor, então está errado em pedir para sair da prova? Não, claro que não. Não é errado. Há uma diferença entre você pedir, entenda bem, e você ficar insistindo com Deus. Há uma diferença. Uma coisa é você falar: senhor, essa prova está cansada, está me cansando, tal. Isso é uma coisa. Outra coisa é segunda, terça, quarta, de manhã, de tarde, de noite. Então, para você entender, é como se você estivesse numa aula de matemática e o professor passasse o seguinte: olha, anota aí, 232 dividido por 154. Meu Deus, que prova! E é uma prova mesmo. Que prova! Se eu desse essa conta aí para todo mundo, eu creio que a maioria ia errar. Ou não? Então, uma pessoa que vai acertar, acho que eu erraria. 1230 e assim por diante. Senhor, eu não aguento mais essa prova. Aí, Deus é bom. Quem se lembra quando Israel ficou perturbando a Deus pedindo um rei? Deus falou: vocês querem? Então toma. Porque não era uma petição, era uma enjoação no ouvido de Deus. É diferente. Então, Deus tira a gente daquela prova, aí a gente, que maravilha, estou chegando aqui. Aí nós estamos chegando mais adiante. Mais adiante a gente senta lá, alguém vira e fala assim: vamos estudar hoje álgebra e geometria. Pi 3,14, a hipotenusa do cateto do quadrado da circunferência medida pelo círculo. Aí você fala assim: rapaz, que saudade daquela conta na quinta série. Deus está falando: se você não aguenta com o que vai a pé, como é que você vai competir com o que vai a cavalo? Se você, como eu preguei domingo passado, fizer bem, apesar do que você está aguentando aqui, você vai para frente, não só vencendo, mas com qualidade na sua vida. É diferente. Não é só ir para frente, é ir para frente com qualidade. É o que Jeremias fala conosco. Capítulo 14. No capítulo 14, Jeremias tem aí 4 títulos. O primeiro é a seca em Judá. Mas o que eu quero que você olhe são os 3 seguintes. Eu não vou ler nenhum versículo aí. São os 3 seguintes. O que diz os títulos seguintes? Rejeitada a intercessão do profeta. Outra coisa, nós vivemos um período hoje na igreja. Eu não sei se vocês estão lendo Bíblia, eu não sei o que está lendo. Jeremias, não é Carlos Eduardo não, Jeremias, num capítulo só, ele intercedeu 3 vezes ao Senhor e o Senhor não respondeu. E não era por ele não, era para o povo, mas Deus não respondeu. E aí nós começamos com aquilo que nós somos hoje, que além do eu muito grande, é uma precipitação no julgamento. Isso está acontecendo por causa disso, isso está acontecendo por causa daquilo, que eu conheço que tal. É um achismo que eu nunca vi igual. Hoje, se aqueles homens antigos da Bíblia e mulheres andassem hoje em dia, ninguém, entenda bem, ninguém queria sentar ao lado de Daniel, de José. Tá doido, tá amarrado. Cara, esse cara aí não pode ser Jeremias, isso não pode ser de Deus. Por quê? Que isso, pastor? Não. Porque quando eu sou de Deus, quando eu oro, o céu, o quê? Se abre. Você já orou para Deus? Você já orou para Deus? Já. Deus já te respondeu? Já, eu também. Até aí tudo bem, graças a Deus, por isso nós estamos aqui, continuamos pedindo. Isso é uma coisa. Daí ninguém pode dar ordem a Deus, ninguém pode mandar Deus fazer nada, e se Deus quiser responder, Ele responde, se não quiser responder, Ele não responde, porque Ele é Deus.
Ele é o único. Se ele não respondeu, pastor, o nosso dever é ficar isso aí, ó, fazer o que a Ana está fazendo. Se você quer ser vitorioso, faça isso. Não, pastor, eu não sei tocar teclado. Não, nós temos que ser solistas. Sabe o que é solista? Tocar pianinho, meu irmão. Tocar pianinho. Nós temos que tocar pianinho, ficar bem pianinho com Deus. Quietinho ali, só tocando. Deus falou, glória a Deus. Deus não falou, Ele vai falar. Na hora apropriada, ou na hora que nós... Às vezes você está falando com a pessoa, olha só, não, você não está entendendo. Não, mas olha só, não, você não está entendendo, você não está entendendo. A pessoa não se aquieta para ouvir o que tem que ser falado. Capítulo 17. Aliás, 15. Eu quero... Versículo 11. Capítulo 15, versículo 11. Esse versículo, ele tem uma pérola que diz assim: disse o Senhor para Jeremias: na verdade eu vou te fortalecer para o bem, e vou fazer com que o inimigo te dirija a súplica no tempo da calamidade, no tempo da aflição. Isso, meu irmão, pela minha longa estrada da vida eu já vi bastante. Pessoa, é uma regra? Não. Mas às vezes acontece. Pessoa pisou, a pessoa amassou, a pessoa falou, e depois, como diz antigamente, vai pedir o quê? Eu vi baixinho aí alguém falar. Vai pedir arrego. Vai pedir arrego. É isso aí, vai pedir arrego. E vai ter que chegar para você tocando o quê? Pianinho. Vai pedir arrego. É uma regra? Não. Mas se você fizer a sua parte, Deus pode fazer isso. Capítulo 17. Esse é bem famoso. Versículo 9. Enganoso é o coração, mais corrupto é impossível. Por isso que Provérbio diz para guardar o coração. Guarda o coração. É importante guardarmos o coração. Salomão escreveu Provérbio, Cantares, Eclesiastes, mas ele guardou o coração? Não. Mas ele disse, porque quando ele escreveu, ele estava guardando o coração. Então, ele é corrupto. E o nosso coração, ele faz juízo. Eu não estou falando de julgar, ele faz juízo de pessoas e situações, e elevamos pessoas ou detonamos pessoas a nosso bel prazer, ao nosso juízo. Isso acontece no nosso trabalho, isso acontece na parentela, isso acontece na igreja, isso acontece no casamento, isso acontece porque o nosso coração distorce. Pegamos as qualidades de alguém, detonamos, botamos uma bomba e pegamos outra pessoa e colocamos ela lá em cima. Porque o coração é corrupto, principalmente então se a pessoa chegar e falar assim: caramba, Carlos Eduardo, como você emagreceu? Você tá, olha, se você continuar assim mais um mês, você pode fazer até aqueles campeonatos. Aí a pessoa boba, você acha? Vou me inscrever, vou aproveitar o irmão Carlão que está aqui, vou me inscrever, vou falar com ele se ele não arranja para mim um campeonato, já que o irmão falou para mim que eu estou musculoso pra caramba. Aí o cara vai olhar para mim e falar assim: esse cara tá doido. Mas nós achamos isso. E o que Deus faz? Versículo 10. Ele, o Senhor, esquadrinha o coração e prova o pensamento. Deus, Ele vai no nosso coração e vai no nosso pensamento e prova, e mede, porque Ele é o único que tem esse poder de fazer isso. Medir o nosso pensamento e o nosso coração, para dar o fim, o que cada um proceder. As pessoas julgam imediatista, julgam mal, veem só um lado. Deus não. Ele vê tudo o que acontece, Ele é um Deus justo. Versículo 13. Jeremias diz assim: ó Senhor, esperança de Israel. 14. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Por que esse homem, um dos maiores profetas, ele está dizendo: Senhor, Tu és a minha esperança. Até aí tudo bem.
Salva-me. Não, peraí, pô. Jeremias, tu já é salvo. Cura-me. Não, pô, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz não sei. Salva-me, cura-me. Meu irmão, fazer a obra de Deus cansa. Continuar servindo a Deus cansa. Receber ataque do maligno cansa. Receber ataque de Israel cansa, é terrível. Jeremias está falando: Senhor, tu és a minha esperança. Eu não sei se você conhece ou já ouviu falar. Quantas pessoas estão fora da igreja porque foram machucadas pelo inimigo? Tem. Mas por Israel. Que estão precisando falar: Senhor, tu és a minha esperança. Sara-me, serei sarado. Cura-me, serei curado. Porque tu és o meu louvor. Quantas pessoas precisam saber que havia um homem chamado Jeremias, que foi pisado, maltratado, bateram nele, foi para a prisão, foi para a lama, mas continuou servindo a Deus e Deus cuidou da vida dele e Deus vai fazer a mesma coisa por todos esses. Essas pessoas precisam saber que isso acontece. Nós precisamos pregar toda a verdade do Senhor. Capítulo 18, o vaso do olheiro. Só esse aqui dá uma pregação, meu Deus. Jeremias, né, todo mundo conhece. Vai para a casa do olheiro. Aí Jeremias vê o olheiro trabalhando. Deus fala: assim como o olheiro faz com barro, eu, Senhor, faço com você, faço com Israel, faço com quem Deus quiser. E eu vou parar aqui, porque eu vou voltar mais à frente, dentro desse capítulo. Porque eu quero que você guarde uma palavra aqui, chama-se profissão. O que, pastor? Profissão. Só isso. Depois eu volto à frente. Depois eu volto. Capítulo 20, versículo 1. Pazur. Se você desculpa se eu estou correndo, é porque tem um pessoal que vai chegar às 10. Vocês querem tomar café, o pessoal das 10 quer almoçar. Entendeu? Então, eu tenho que correr. Versículo 1. O Pazur, que era filho do sacerdote Imer, era presidente da casa do Senhor. Ele ouviu Jeremias profetizando. Sabe o que ele fez? Versículo 2. Ele meteu Jeremias no tronco. Olha, se você tiver uma vida para pregar, profetizar, saiba que você será uma jumenta. Você vai ser uma jumenta. Está amarrado, pastor, eu vou embora dessa igreja. Ele me chamou de jumenta. Olha, se você ficou ofendido, eu vou explicar daqui a pouco. Mas Deus já chamou de jumenta, de mula, já tem. Se você for lá em Isaías, ele chama de vaca de Baçã, aquelas mulheres que tinham uma situação boa, não se importavam com os outros. Está lá. Então não fica triste, não. Lembra daquela mulher que Jesus falou assim: não fica bem eu fazer isso, pegar da mesa e dar para os cachorrinhos. Ai, Jesus, foi embora. Esse homem me humilhou. A mulher falou assim: ela que inventou aquele louvor. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Meu negócio é ver minha filha abençoada. Pode chover canivete, mas eu vou ficar agarrado aqui. Deus falou: meu Deus, nem em Israel eu vi uma vontade igual a essa. Tua filha está boa. Tua filha está boa. Que palavra, tua filha está boa? A autoridade do Cordeiro. Então, que jumenta, pastor? Quem se lembra do irmão Balaão? Balaão, Balaão, com a mula. E a mula chegou, falou uma vez. Ganhou ração? Não. Ganhou purina? Não. Cargiu? Não. Comeu no lombo dela. 3 vezes ela foi espancada, diz a palavra de Deus. Balaão chegou: olha, mula, eu agora vou dobrar a tua ração. Mula bonita, boa. Uma mula custa caro, meu irmão. Se você for em Minas, uma pega de raça, dependendo, custa menos. Não estou falando, mas registrada, por menos de 50 mil, não começa nem a conversar. Não começa nem a conversar. O cara não te recebe nem para tomar aquele cafezinho lá em Minas, com um aipim. Ela foi espancada.
Versículo 20 do capítulo 20. Não, perdão. Capítulo 20, versículo 14. Capítulo 20, você está, versículo 14. Essa eu não sei se você já leu. Jeremias disse assim: maldito o dia que eu nasci. Versículo 17. Por que Deus não me matou no ventre materno? Quem já leu isso? Versículo 18. Saí do ventre só para ver tristeza e trabalho? Eu tô só ali, só esses três. Ele falou uns seis versículos, chumbo grosso. Pastor, quem falou isso? Ah, deve ter sido aquele irmão sem unção. Não, foi Jeremias. Mas isso é de Deus, pastor? Isso é de Deus que ele falou? Claro que não. Segunda pergunta, Deus entende ele? Claro que sim. Claro que sim. Porque cansaço é uma coisa. Todos nós aqui já estivemos cansados e ficamos. Mas existem situações que chegam a uma exaustão. Eu já passei talvez umas 4 ou 5 na vida. Exaustão. Exaustão. Em que junta várias situações, o inimigo bota aquilo, mas não é um saco do Papai Noel, não, é para destruir. E aí, nós, na nossa exaustão, falamos coisas que não são de Deus. Deus sabe disso. Mas nós falamos. Nós vivemos uma época hoje que em grande parte, uma boa parte, sei lá a quantidade, não sei, não tenho ideia, mas nós vivemos uma época de super-heróis, super ungido na igreja. Então o culto, né? Quem está ali na portaria, fica na portaria e é: ô irmão, ô super-homem, tudo bom? Ô Homem-Aranha, ô Mulher Maravilha, ô Batman, o Robin. Não, o Robin não veio não, tá com febre. Febre? Então ele não é mais super-herói? Não, ele está triste. Que isso? Ah, rapaz, nós vivemos um evangelho que ninguém sofre derrota, ninguém tem problema. E quando tem um problema, Deus em 2 minutos resolve tudo. E as pessoas vão ficando à margem do caminho. Porque alguns não estão naquele mesmo patamar do que você está. Mas só que aquele que acha que está em pé, ele vai na frente, ó. Herói é um Abraão que pega o filho dele e oferece ao Senhor. Herói é Davi. Eu quero ver a igreja hoje pegar e falar assim: Senhor, olha, eu pequei, fiz coisa terrível. Davi fez coisa terrível. Não foi o caso de Abraão. Abraão não foi esse caso, mas o Davi foi. Então, eu fiz isso. Senhor, pode levar tudo, só não tira a tua presença. Uma coisa é pregar, uma coisa é cantar, outra coisa é no cartório falar: pode levar tudo, eu só não quero que o Senhor saia dentro de mim. Outro, e aí nós vamos passando. Quem quiser, José. O cara está lá hoje. Olha, eu vou te dizer um negócio que eu já ouvi. Eu estou nessa prova. Aí vem a mulher de Potifar. Oh, Deus é bom. Eu estou aqui solteiro. Deus enviou essa mulher para me acalentar o coração nesse breve momento de vida. Meu irmão, que eu já vi. Moisés recusou ser, Hebreus 11, 24, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Eu quero ver um testemunho que o cara chega na igreja. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém? Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus? Deus é bom? Meus irmãos, eu roubava, eu era corrupto, eu era um 342, porque eu já não era nem mais 171. Do que viesse a minha mão eu detonava. Me rendi ao Senhor, sou um servo de Deus, perdi tudo. Eu andava de BMW, agora eu ando num Corcel cor de mel 74. Louvado seja o nome do Senhor. Que é isso que Moisés fez. Ele pegou tudo que ele tinha e morava naquele palácio com toda a mordomia para morar no deserto e liderar o povo de Deus. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó.
Deus quer para todo. Não, Deus quer uma coisa para cada. Claro, Ele quer o quê? Que a gente ore, lê a Bíblia, sejamos salvos. Isso é para todo mundo. Agora Ele tem coisas específicas. Que testemunho. Homens, Jeremias falou isso. Davi, com a situação de Absalão, falou: Senhor, me leva. Jonas pediu para empacotar. Elias foi debaixo da árvore e falou: não sou melhor nem que meu pai e minha mãe, me leva rápido. Agora, nós não vamos ficar nessa situação, mas Deus sabe a nossa estrutura. Nós somos pó. Jesus Cristo foi para o jardim de Getsemane. Oh, glória a Deus. Senhor, obrigado por esse cálice. Eu quero tomar ele em nome de Jesus. Está isso na tua Bíblia? Ele falou: Senhor, se for possível, passa de mim. Eu não estou aguentando essa prova. E quando ele chegou na cruz, ele falou uma frase. Ele falou várias, mas ele disse uma: Deus meu, Deus meu. Então, pastor, então a gente pode ir embora daqui, acabou o culto. Não. Abraão não parou. Davi não parou. Jeremias não parou. Elias não parou. Jesus Cristo não parou. E o que nós devemos fazer? Não parar. Falamos o que não devíamos às vezes. Que Deus nos perdoe tudo isso. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, porque como Deus, Ele não pode ser humilhado. Ele se esvaziou e se humilhou. Agora, como homem, Ele aprendeu que era padecer. Como Deus, Ele não tem como aprender a padecer. Não tem como. Por isso que Ele tinha que vir como homem. Para como homem sofrer. Como Deus, qual foi o sacrifício de Cristo? Se esvaziar da glória. Deixou a glória de lado e desceu. Esse foi o sacrifício dele, como Deus. Como homem, tomou cusparada, foi rejeitado e assim por diante. Foi para a cruz. Então Deus deu um nome a ele que está acima todo nome. Não deu a Deus. Jesus Cristo, quando o céu, a terra, tudo foi criado, está lá, Pai, Filho e Espírito Santo. Como Deus, Jesus não precisa que nome nenhum seja dado, porque Ele já está lá na glória. Antes que Abraão existisse, eu sou. Mas, como homem, Ele é a primícia dos que dormem. E se a massa, se essa raiz for santa, todo o restante será. Então, Jesus Cristo, por isso que diz lá em 1 Timóteo 2,5, só existe um mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Porque Ele aprendeu o que era padecer. Capítulo 26, não precisa abrir. Jeremias é ameaçado de morte. Capítulo 33, que é o versículo 16, eu quero, quem gosta de marcar, fala sobre a justiça de Deus. E é importante porque ele diz aqui: Jeová Tsidekenu. Às vezes tem aquelas frases, né? Moisés, Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, o Senhor é meu estandarte. Então, aonde está o Senhor é minha justiça? Está aqui no livro de Jeremias. Você pode marcar, quem gosta de marcar, né? O Senhor é a minha justiça. O Senhor é o meu advogado. Não precisa abrir não, eu vou ler agora. Quando chegar para abrir eu peço. No 34, Jeremias fala para o rei Zedequias que ele vai para a prisão. No 36, ele escreve num rolo e queimam o que ele escreve. No 37, ele vai para a prisão e ainda toma umas bufetadas antes de ir para a prisão. No 37. No 38, os príncipes de Israel falam: mata esse cara, mata. Não aguento mais ouvir esse cara pregar. Não aguento, some com esse cara daqui. Que era o 38. No 6, ele vai para a cisterna e se atola na lama. Meus irmãos, na Ásia hoje, tem irmãos sendo torturados porque pregam a palavra de Deus. Tem irmãos que têm as pernas quebradas e estão passando fome porque pregam. Não é porque fizeram mal a alguém, não. É porque estão pregando o evangelho do Senhor. Nós estamos no século 21, com toda a modernidade que tem. Pessoas estão sendo torturadas porque estão levando a palavra de Cristo, levando a Bíblia.
assim como Jeremias fez. E Deus enviou um homem chamado Ebed-Meleque, que era um eunuco, etíope, e tirou Jeremias da cisterna. E quando tira Jeremias, o rei Zedequias, com medo, manda chamar ele de noite. Vem cá, rapaz, fala de novo aqui no meu ouvido, fala mais uma vez. Ele falou, se você não se entregar, você vai ladeira abaixo, e Jerusalém vai junto. É o que diz versículo 18. No 22 do capítulo 38, tem uma frase no meio que diz assim: os teus bons amigos te enganaram. Eu vou dar só um exemplo hoje em dia, que para mim é o principal desse aqui. É jogador de futebol, né? O cara ganha bastante, aí vai para um lugar, vai para uma discoteca, paga para todo mundo, a carreira está indo ladeira abaixo, mas ele está cercado de quem? Dos amigos. Se um amigo chegar para ele e falar assim, rapaz, você está gastando seu dinheiro demais, é melhor você economizar, é melhor você dormir mais cedo e vai... Aí ele chama o assessor dele de imprensa. Vem cá, fulano, como é o nome desse aqui? Esse aqui é aquele que morava na rua com você. Corta ele da lista, manda esse cara embora, não pago mais nada para ele. Eu só quero estar cercado de amigo. Pai, tudo bom? Tudo bom? Dá para me adiantar aquele dinheiro? Já é. Quanto você precisa? 3 mil? Que 3 mil, rapaz? 3 mil é coisa de mixaria. Vou mandar logo 10 mil para você. No capítulo 39, Jerusalém invadida por Nabucodonosor. Ele pega todos os filhos de Zedequias, mata todos na frente do pai, que era o rei, vaza os olhos do rei Zedequias, coloca ele em algemas e leva ele para a Babilônia, para a terra dos caldeus. E no versículo 11 e 12, você pode ver aí, quando Jerusalém está invadida, aonde estava Jeremias? Na cisterna. E Deus usa, porque Nabucodonosor não conhecia Jeremias, ele chama o chefe da guarda dele, que era Nabuzaradã, e diz, tem um homem que está nessa situação, não toca nele, não faça mal, vá lá, cuide e pergunte a ele o que ele quer. Se você servir a Deus, se você tiver zelo, cuidado e excelência, você vai chorar, você vai tomar bufetada. Pastor, então eu não quero não. Mas aonde você estiver, Deus estará com você. Deus estará cuidando. Deus vai te abraçar. Deus vai continuar te livrando. E o melhor do melhor, você vai ouvir, servo bom e fiel. Aonde nós estivermos, Ele é Deus. Ele fez isso com Jeremias. Capítulo 44, Jesus Cristo. Quem está de relógio aí, joga fora. Capítulo 44, eu não posso pular esse capítulo, meu irmão, porque esse capítulo não estava no sermão e Deus mandou colocar ele. Capítulo 44, Jeremias é contraditado. No versículo 15, qualquer relação com o tempo que a gente vive hoje em dia é mera coincidência, tá? Para que ninguém me processe. Os homens sabiam que as mulheres queimavam incenso a outros deuses. Só que não era pouca não, era o quê? Grande multidão, versículo 15. No 16, elas falaram para Jeremias, olha, não vamos te obedecer a palavra que você disse da parte de Deus. Versículo 17 do capítulo 44. Queimaremos incenso à Rainha dos Céus. Vamos oferecer libações, como nossos pais, nossos reis e nossos príncipes. Na cidade de Babilônia? Não. Na cidade do Egito? Não, aonde? Em Judá e em Jerusalém. Sacrifícios e libações feitas dentro da casa do Senhor, mas que não eram para o Senhor. Diz o versículo final aí o que é? Tínhamos o que? Fala, meu irmão, para mim. Fartura. Prosperávamos e não víamos mal nenhum. Qualquer semelhança com hoje em dia é mera coincidência. Não meça nada nem ninguém pela carteira.
Deus, Ele pode dar riqueza e o que Ele quiser para quem Ele quiser. Como domingo passado, Ele é dono do ouro e da prata. Mas, meus irmãos, o inimigo também. O mundo jaz no maligno. É uma pequena comparação. Assim como foi no tempo do Egito, nas pragas, você lembra que Moisés fazia os milagres? Claro, Deus, mas Moisés ali era o representante. E você lembra que os magos também faziam as suas... o seu saramaleque ali. Só que chega uma hora que tem a praga até do espelho e fala assim, isso aí nós não podemos fazer não, isso aí só Deus. Então, dá dinheiro, tem gente que faz pacto e fica o quê? Rico. Tem gente que oferece X e fica, cheio do cascalho. Prosperava financeiramente, mas não via mal nenhum. Por quê? Porque se eu estou com dinheiro, Deus está me abençoando. Não é isso. Não é isso. Nós começamos o culto dizendo ao único. O único que se importa com você verdadeiramente, entenda bem, é Deus. O único que quer nos colocar de pé é Deus. O único que sara a nossa alma é Deus. O único que vai levar para morar com Ele pelos séculos dos séculos, amém? É Deus. E vai nos levar vivo para morar com Ele. Agora, dá dinheiro ou não, Ele é Deus. Pastor, eu preciso, eu também. Ora por mim. Ora por mim. Uns precisam mais, eu preciso. Às vezes passamos graves crises, às vezes momentos difíceis, mas eu sei que Ele é poderoso, mas não meça por isso. A igreja está medindo por isso. Quem é mais ungido, quem é mais isso, quem que Deus está fazendo? Deus, Ele é Deus para fazer qualquer coisa, mas não meça ninguém pela carteira. Meça com os olhos de Deus. Jesus Cristo nos dá uma lição lá no Apocalipse, quando Ele chegou para Éfeso. E aí, Éfeso, Jesus, nós estamos pregando, nós estamos cantando, nós estamos evangelizando, nós estamos... Jesus, mas vocês esqueceram de mim. Não tem problema não, Jesus, nós estamos pregando, nós estamos cantando, nós estamos evangelizando. Mas vocês esqueceram de mim. Não tem problema não, que nós estamos cumprindo todas as metas perfeitamente. A igreja de Esmirna, eles estavam lá, meu Deus, nós não temos nada, nós somos pobres. E Jesus fala o quê? Vocês são ricos. E a igreja de Laodiceia, uma igreja importante, uma igreja imensa, eles falaram, nós somos ricos e abastados e não precisamos de nada. E Jesus falou, vocês são miseráveis, vocês são cegos, vocês estão nus, e eu estou pronto a vomitar da minha boca. Aconselho que compre de mim óleo ungido, colírio para os teus olhos, a fim de que veja. Todos nós, começando pela minha vida, nós precisamos de um colírio de Deus para que nós possamos enxergar com os olhos de Deus as situações. Não com aquilo que nós vemos, porque se a gente vai ver, vai medir pelo que está na nossa frente, nós somos miseráveis, irmãos, como Jesus falou. Miseráveis, cegos. Cegos. Jeremias foi um exemplo de obediência, de zelo, de excelência. E quando eu digo isso, pastor, eu não estou servindo a Deus, eu não tenho trabalho na obra, eu não estou pregando sobre isso. Eu estou pregando sobre a sua vida, você fazer com excelência para Deus. E agora eu vou voltar ao vaso do oleiro, mas não precisa abrir a Bíblia não. Pode ficar onde você está. Eu quero dar um exemplo bem verdadeiro que Deus trouxe à minha mente para você entender o que é o vaso do oleiro. Todo mundo já leu esse capítulo, ele é famoso. O vaso do oleiro, ele fica ali o oleiro está trabalhando, e aí todo mundo, o que Deus está falando aqui é a profissão, é o seu dia a dia. Fala, abre a boca e diz, o meu dia a dia. É isso aí. Por quê? Porque quando Deus resolveu ungir Davi como rei, a Bíblia não diz a data, mas a Bíblia diz nas entrelinhas, eu vou dizer por quê. Porque esse homem, ele era desprezado pela família dele, pelos pais dele. E esse homem dá um exemplo de obediência e de excelência. Em primeiro lugar, ele foi cuidar do rebanho que era dos pais, que os desprezavam. E ele não fez, aliás, duas coisas.
ele não tirou proveito do que era dos pais, e ele não disse, bom, já que não é meu também, que se dane, nada disso. Quando veio o leão e o urso, ele matou o leão e o urso. Ele teve zelo por aquilo que era dos pais. Ele cuidou. Em segundo lugar, quando ele chegou lá na frente para matar Golias, enfrentar Golias, ele disse, assim como foi com o leão e o urso. Não é, meu irmão, congresso, não é retiro, é o dia a dia que Deus nos treina. Ah, então está errado ir no retiro? Não. Está errado ir no congresso? Não. Está errado, vamos fazer o curso? Não, nós estamos aqui sexta-feira. Mas então, não, nós estamos pegando ali munição, para que no nosso dia a dia a munição faça efeito. Depois ele foi pegar Saul perseguindo ele, eu vou pegar esse cara. E ele foge. Por quê, pastor? Porque ele obedece à autoridade mesmo quando ela não é boa. Porque ele fez não, porque ele já fazia isso lá com os pais dele. Ele fugiu. É isso que Deus está falando com Jeremias. Deus poderia ter levado Jeremias para um monte, mas ele levou para um cara que está lá no dia a dia, na batalha. Quando Elias chamou Eliseu estava na batalha, estava arando a terra. Quando Abraão estava fazendo alguma coisa, Pedro estava pescando e assim por diante. É o dia a dia que Deus vai te transformar. Você agora está recebendo munição, bota aí flecha, bala, tudo que você puder. Guarda tudo com você, para o teu dia a dia, você puxar a flecha, atirar, fazer tudo na direção de Deus. É isso que o Senhor fala conosco, é esse preparo de Deus. Meu Deus, vai acabar o culto. Eu vou acabar o culto, não tem mais tempo. Eu só quero dizer, pode fechar a Bíblia. Eu só quero deixar uma coisa aqui, que eu acho importante, Deus falou comigo essa semana, que não está no livro do profeta Jeremias, está no amigo dele que é o Isaías. Não precisa abrir. Então eu preguei sobre a excelência, sobre servir e tal, mas nós vivemos um tempo em que tudo também é medido pelo resultado, né? Aquilo que você fez. Então, vou dar um exemplo. Deus pode falar com você para evangelizar no metrô. Você ficou lá, fique lá 15 dias. Você ficou lá 15 dias, um movimento terrível ali, né? Para lá, para cá. 5 pessoas te ouviram, pararam para ouvir. 5 em 15 dias. Quem se converteu, irmão? Aí vem aquele irmão, quem se converteu? Aí você sem graça para dizer que quantos se converteram? 0. Ô pastor, aí manda uma pessoa com unção, porque fica para nós. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: você que ora por parentes, você que ora por amigos, você que lidera um grupo 3C, você que vai liderar um estudo que o pastor Reinaldo vai começar a fazer aqui na sexta-feira, não nessa, mas vai começar aqui, saiba, como diz Isaías 55:11, a palavra que sair da minha boca não voltará vazia, mas vai cumprir e prosperar naquilo que apraz a Deus, no tempo certo, no modo certo. O nosso trabalho é ir lá, abrir a boca, nosso trabalho primeiro é ouvir de Deus, segundo, abrir a boca e falar, e o resultado, o tempo é com Deus. Não se desanime se você está evangelizando uma pessoa, tem tempo da sua família. Não te desanime se você lidera um grupo e poucas pessoas vão. Não te desanime se marcaram com você e falharam. Deus é o que te anima e coloca de pé. E aquilo que Ele fez, prospere na tua vida em nome de Jesus. Que o resultado seja para a glória do Senhor. É isso que Deus quer que nós venhamos entender. Para que nós venhamos ouvir como servos e servas estão lá na Ásia, no meio da Amazônia, evangelizando 5 índios no meio de não sei quantos quilômetros quadrados. Mas estão lá sem arredar pé por causa daquelas 5 vidas. Que esse seja o nosso espírito, um espírito com excelência, de fazer com excelência, de não olhar para o resultado. Pai, eu te agradeço por essa manhã na tua casa. Nós somos falhos, erramos, às vezes pecamos feio,
Mas o Senhor nos ama. O Senhor cuidou de Jeremias, Pai, tem cuidado de nós. O Senhor tem nos abraçado, colhido as nossas lágrimas. O Senhor tem nos colocado de pé. O Senhor tem sido o nosso arrimo e a nossa fortaleza. E o Senhor tem visto tudo, Pai. Às vezes nós temos um resultado tremendo, que todos veem. E às vezes o resultado é quase zero. Mas que haja em nós o espírito desse homem, de excelência. De saber que fez para aquele que os olhos percorrem toda a terra. Que são os 7 Espíritos de Deus que percorrem tudo que há, a perfeição do Cordeiro. Então nós entregamos, essas orações têm sido feitas por parentes, por amigos. Nós entregamos esses que servem, lideram, estão junto, apoiam. Não importa o trabalho, mas estão te servindo, meu Pai. E o Senhor está sempre olhando com olhos diferentes. O Senhor está sempre olhando com o olho, aquele de compaixão. Os seus olhos são como tocha de fogo, meu Pai. O Senhor penetra no nosso interior. O Senhor prova os corações e os pensamentos. Abençoa cada um aqui, Pai. Que essa excelência desça sobre a nossa vida. Nós queremos continuar te servindo e te honrando. Nós queremos continuar sendo vasos na tua mão. Vou pedir que você fique de pé. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos abençoe na saída, nos guarde até a casa e dá essa excelência para nós. Vamos comer com excelência, vamos caminhar com excelência, vamos servir com a tua excelência, vamos receber do Senhor, do Senhor, do Senhor. Quem nos converteu foi o Senhor. Quem nos sarou foi o Senhor. Quem nos suportou é o Senhor. Quem nos ampara é o Senhor. A cada um aqui, meu Pai, com lutas e dificuldades, situações diferentes. Alguns estão na cisterna, outros apanharam, outros estão ali naquela lama onde Jeremias ficou. O que vai fazer a diferença é o Deus de Jeremias que está aqui hoje. O Deus de Jeremias. Que o Senhor venha ajudar cada um naquilo que for preciso agora. Que você tenha uma semana abençoada, protegida, sustentada pelo Cordeiro. Que o Senhor seja o teu pastor. Que o Espírito te guie e te transforme. E que Jesus Cristo te purifique a cada dia e te levante pela mão. Em nome de Jesus.